Pessoal, terceiro ano, supletivo. Essa parte de matemática aqui na segunda parte, a lista de exercício aborda as equações da reta e a área de triângulo, tá? Também tem um pouco de ponto médio e distância que já estavam na primeira parte. Mas vamos começar pelos exercícios novos, a parte de área do triângulo e equação da reta, tá? Todos os exercícios que envolverem área do triângulo e equação geral e equação reduzida da reta, nós vamos usar o determinante, certo? A gente vai usar o determinante com as coordenadas dos três pontos, A, B e C, certo? E a gente sabe que se o determinante der zero, os pontos estão alinhados, é uma reta. Se o determinante der diferente de zero, ele forma um triângulo, tá? A área desse triângulo é sempre metade do resultado do determinante. Então, nesse exemplo aqui, ó, o exercício fornece para nós as coordenadas de três pontos A, B e C, e ele quer saber a área do triângulo formado. Ele já falou que é um triângulo, ele já falou que os pontos não estão alinhados. O que eu faço? Ó? O que eu tenho ali na primeira linha? X, Y, A, as coordenadas do ponto A, 2 e 2 que eu substituí. Segunda linha, coordenadas do ponto B, 1 e 3. E na terceira linha, as coordenadas 5 e 5 do ponto C. Aí é aquele velho procedimento de determinante, né? Qual que é o primeiro passo? Copiar as duas primeiras colunas ao lado, certo? Traçar todas as diagonais, tanto para a direita quanto para a esquerda, que envolvem três números. E depois a gente vai seguindo as diagonais e colocando o resultado embaixo, ó. 1 vezes 3 vezes 5, 15. 2 vezes 1 vezes 5, 10. 2 vezes 1 vezes 1, 2. Para a sua direita, a mesma coisa, tá? Fazer as multiplicações e colocar o resultado aqui. Lembrando que os três primeiros resultados são negativos e os três últimos positivos. Depois que a gente desenvolveu as diagonais, ó, eu simplifiquei os números negativos em um só. Menos 15, menos 10, menos 2, menos 27. 6 mais 10 mais 5, 21. O resultado disso deu menos 6, que é um número negativo. Como eu estou trabalhando com área, é módulo, certo? O que é o módulo? É para ignorar o sinal. Então a área do triângulo é o quê? Metade do determinante. O determinante deu menos 6, certo? Metade do módulo de menos 6, metade de 3. Joga o sinal fora. Não importa o sinal que deu aqui no determinante. Joga o sinal fora, área do triângulo 3, ok? As equações da reta. Ele pede para calcular a equação geral e a reduzida. Também é através de um determinante. Só tem uma diferença. Para formar uma reta eu preciso apenas de dois pontos. Então ele me forneceu coordenadas dos pontos A e B. A primeira linha é um ponto qualquer, de coordenada x e y, que eu vou trabalhar com ele até o fim. Vou substituir as coordenadas do ponto A e do ponto B, como eu fiz no anterior, certo? Coordenadas do ponto A, 2 e 3, substituir. Coordenadas do ponto B, 4 e 1, substituir. O mesmo procedimento, ok? Não importa que tem letra aqui dentro do determinante, a gente faz a conta normal, ó. Aqui no caso, ó, x vezes 1 vezes 1, x. Y vezes 2 vezes 1, 2y. Para cá, x vezes 3 vezes 1, 3x. Normal, ok? Depois que a gente seguiu todas as diagonais e temos os 6 resultados, lembrando que sempre os 3 primeiros negativos e os 3 últimos positivos, a gente reduz o que é possível. Ó, menos x com mais 3x, 2x. Menos 2y com mais 4y, 2y. E o menos 12 com mais 2, menos 10. Essa é a equação geral da reta. A equação geral é tirada através do determinante e a gente para por aqui, com x, y e um número sem incógnita do lado esquerdo da equação. Quando ele pedir a equação reduzida, você tem que fazer todo esse procedimento da equação geral, certo? E a partir da equação geral, eu vou tirar a reduzida. Como que eu faço isso? Isola o y. Tudo que não for y vai para o outro lado. Então eu peguei a parte que tem y, 2y, e copiei. O que não tem y foi passado para o outro lado, obviamente trocando o sinal, certo? Esse 2 que está na frente do y passa dividindo as duas partes, tá?
Esse 2 aqui passou dividindo aqui e passou dividindo aqui. É possível simplificar? É. 2 dividido por 2 fica 1, né? Fica só o x. 10 dividido por 2 fica 5. Essa é a equação reduzida, ok? Equação geral. Tira através do determinante. Ela para aqui. Igual a 0. Equação reduzida. É o mesmo procedimento, só que depois que você obteve a equação geral, você tem que isolar o y. Fica y igual ao restante dela, ok? Posições entre retas, que é outra parte nova que tem aí. Quando eu dou duas retas RS para você, elas podem ocupar 3 posições diferentes. Elas podem ser paralelas, coincidentes ou concorrentes. Como que eu vejo a posição entre elas? Através da equação das retas. Nas retas paralelas, elas têm o mesmo ângulo, só que ocupam posições diferentes. Nas coincidentes, elas têm o mesmo ângulo e a mesma posição. E nas concorrentes, elas têm posição e ângulo diferentes. Bom, para eu poder analisar isso, eu tenho que obter a equação reduzida da reta. No exercício, eu forneço para você a equação geral, ó, de R e de S. A partir da equação geral, eu chego na equação reduzida, como eu expliquei no exercício anterior. Isolando o y. Tudo que não for y passou para o outro lado, certo? E esse 4 passa dividindo. É possível simplificar? Só que é possível simplificar. Simplifiquei, 2/4 virou 1/2. Aqui não dá para fazer nada, eu copiei. Vou para a reta S. Tudo que não é y, passei para o outro lado. Aqui, esse 2 passou dividindo e não dá para simplificar nada, certo? A partir do momento que eu tenho a equação reduzida das duas retas, eu comparo. O que tem de igual nelas? Tá vendo que a primeira parte das duas são iguais e a segunda parte é diferente? A primeira parte mede a inclinação, o ângulo, e a segunda parte a posição. Então aqui elas têm a mesma posição, a mesma inclinação e posições diferentes. Quando elas têm a mesma inclinação e posições diferentes, elas são paralelas, ok? Outro exemplo aqui, ó. Forneci duas equações. Isolei o y para obter a reduzida, certo? Tudo que não foi y, eu passei para o outro lado. Nas duas, ok? Comparando o resultado, não tem nada igual. É tudo diferente. Então elas são concorrentes. Elas têm ângulo e posição diferente, tá? Ângulos e posições diferentes. Se elas forem completamente iguais, as duas equações, elas são coincidentes, ok? E a última parte, pessoal, são exercícios que já estavam na primeira, né? De distância e ponto médio, tá? Só um exemplo para fortificar. Distância, a gente tira através do Pitágoras, né? O D. A gente já aplica a expressão direto, não tem necessidade de desenhar no plano. Fornecer as coordenadas dos pontos A e B. Primeiro parênteses, ó, diferença entre as coordenadas do X, tanto de B quanto de A. XB 1, XA 2. YB 5, YA 6. Fiz a conta dentro do parênteses e vou elevar ao quadrado. Lembrando que todo número elevado ao quadrado fica positivo, certo? Menos 1 ao quadrado, 1, nas duas partes. Somei, raiz de 2. Raiz não exata, pode deixar dentro da raiz. Tudo bem? E o ponto médio? O ponto médio também já estava na primeira parte, só para recordar, né? As expressões para você calcular o ponto médio, apenas somar as coordenadas e dividir por 2. Separadamente de x e y, ok?